Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cláudio Brits, sou psicólogo, editor e este é mais um episódio do Sarau A2. Se você ainda não conhece, a ideia dessa série é colocar no centro da atenção a leitura. Eu tenho aqui neste canal do YouTube como os dois temas principais saúde mental e leitura. E o Sarau A2 é este momento em que eu e um convidado ou uma convidada colocamos a fruição da leitura, o processo de ler e os textos que escolhemos em diálogo, às vezes a partir de um tema escolhido por nós ou não. A ideia também nesse processo não é só ler, mas escolher o como fazer isso. No episódio de hoje, com o escritor e médico Santana Filho, nós fizemos o nosso Sarau A2 pelo WhatsApp. Isso mesmo, áudios de WhatsApp. Será que isso funcionou? Será que é possível, além de espalhar fake news ou de ficar discutindo no grupo da família, fazer um sarau usando só áudios de WhatsApp? Você vai ver logo depois da vinheta. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe, porque isso é muito importante para quem produz conteúdo. Vem a vinheta e logo em seguida o meu Sarau A2 com Santana Filho, acompanhado por belas imagens escolhidas pela agência Frigas de Marketing Digital, que é quem tem cuidado do conteúdo e das edições dos materiais das nossas redes. Muito obrigado e espero que você goste. Até mais. Oi, Santana. Que bom ter você aqui comigo nessa troca de leituras, nesse Sarau A2. Você sabe o quanto eu tenho você em alta conta. E ao contrário do Claudicações, que é um momento, né? Aliás, tem um Claudicações que eu gravei com o Santana. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. Está aqui também no YouTube. Mas ao contrário do Claudicações, este é um momento onde o mais importante são as nossas leituras, são os textos que escolhemos. E eu espero que você tenha separado os seus, que eu estou aqui com os meus. Bora ler? Ei, Cláudio, que prazer participar do Sarau com você. Sempre uma alegria estar junto contigo. Você sabe que a minha disponibilidade para os seus projetos é absoluta. Então vamos lá, você sabe que eu vou começar com a distribuição da poesia do Jorge de Lima, que é um jeito também de dar boas-vindas a quem estiver nos ouvindo e convidar os nossos ouvintes a participar também do projeto. Vamos lá? Isso aqui é praticamente uma prédica do Jorge de Lima. Mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do céu. Escutai, meus irmãos, poesia tirei de tudo para oferecer ao Senhor. Não tirei ouro da terra, nem sangue de meus irmãos. Estalajadeiros, não me incomodeis. Bufarinheiros e banqueiros, sem fabricar distâncias para vos recuar. A vida está malograda. Creio nas mágicas de Deus. Os galos não cantam, amanhã não raiou. Vi os navios irem e voltarem. Vi os infelizes irem e voltarem. Vi homens obesos dentro do fogo. Vi zigue-zagues na escuridão. Capitão Mor, onde é o Congo? Onde é a ilha de São Brandão? Capitão Mor, que noite escura, uivam molossos na escuridão. Ó indesejáveis, qual o país? Qual o país que desejais? Mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do céu. Só tenho poesia para vos dar. Abancai-vos, meus irmãos. Muito obrigado, meu querido. Essa sua disposição me eternece. Grande Jorge de Lima, alagoano, pintor, político, médico, romancista, poeta, biógrafo. Grande. Vou então iniciar assim com um trecho, o livro dos ressignificados
do João Dordelém. É um livro delicioso, um dicionário poético, e tem uma redefinição, né, da palavra amizade, já que há toda essa disposição. Acho que os amigos são aqueles que se dispõem ou não de forma sincera. E quando eu li essa definição, eu lembrei muito de você. Amizade é fazer macarrão com queijo em plena terça-feira. É falar de amores, é entender as dores. É gostar das mesmas séries. E caso não, é dizer que a sua série favorita é melhor. É acreditar um no outro. É ter influência sobre as influências. É atar laços antes mesmo de saber que eles existem. É querer se ver em Brasília e ter em São Paulo e se abraçar todo dia. É acaso que a gente casa. É o crime perfeito. E convenhamos, nesse crime você é meu comparsa. E o que você trouxe mais, Sam? Pacto selado. Só não podemos gastar o nosso réu primário, não é, Cláudio? Que a gente não é tolo. Escute, você sabe que quando você me falou da ideia do sarau, eu me entusiasmei, eu fiquei pensando então em quem sabe selecionar um tema assim para abordar, para fazer como que uma sequência. Depois não deu certo pensar assim, porque achei que eu ia ficar muito restrito. Mas de qualquer forma, quando eu pensei isso lá atrás, eu pensei na própria música popular brasileira, porque a gente tem tantos letristas excepcionais, poetas, embora nem todos se considerem poetas, porque atribuem a essa produção musical uma conotação diferente da poesia, exatamente, mas o fato é que como não valorizar letras como O Meu Coração Ateu quase acreditou, da Sueli Costa, não é? Esse quase faz toda a diferença para um coração ateu, né? Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, olha isso, que coisa mais, né? Humberto Teixeira com Luiz Gonzaga, o Belchior, né? Cheio de coisas fantásticas, mas uma que me internece como aquela dos... Quando galo, né? Eu era feliz como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. É demais isso. E para não falar, tem uma música que para mim é uma aula assim de metáforas, as mais concisas, as mais geniais, as mais sacadas, que é o Alceu Valença com A Segunda Manhã. Você já viu uma frase como essa? Na segunda manhã que te perdi, acordei mais cansado do que sozinho. Quem passou uma noite de trevas entre músicas de fossa, desespero, telefones e cerveja ou algo do tipo, sabe que no dia seguinte, por pior que tenha sido a dor, você acorda mais cansado do que sozinho, né? O lamento noturno dos viúvos, sabe? O lamento noturno dos viúvos, noturno, quer dizer, já é preto, então a viuvez é preta, é noturna e é o lamento, né? Como um boi no meio da multidão. A não ser que a gente esteja na Índia, dá para a gente imaginar essa cena do que seja um boi no meio da multidão. Então, essas coisas são realmente geniais. E embora, então, eu não tenha decidido ir por aí, mas eu me lembrei de uma música que eu ouvia lá em Belém, do Walter Queiroz, que eu acho de uma singeleza, mas assim, muito bonita. Me lembrei de trazer aqui para o nosso sarau. A letra da música é o seguinte, chama Pode Entrar, a canção. A casa escancarada, a lua ali, meu cachorro nunca morde, meu quintal tem saputi, tem um roseiral crescendo lindo. Quem for louco ou for poeta pode entrar, seja bem-vindo. Aqui passa o bonde da Lapinha, passa a filha da rainha, passa um disco voador. Às vezes ele gira, para e pisca, como quem quase se arrisca a parar para conversar.
Mas não me sinto só. Tenho um vizinho que é um bêbado velhinho que acredita no destino. Ele mora em cima do arvoredo, ele tem muitos brinquedos, ele sempre foi menino. Eu tinha separado um poema, falando sobre o réu primário, a gente às vezes tem vontade, mas se segura. Mas eu tinha separado um poema, mas antes dele, eu vou de um fado, já que você falou de música, porque eu acho que é um fado que tem tudo a ver com essa ideia de uma mesma raiz que conecta todas as criações poéticas. Vamos lá. O nome do fado é Loucura. Sou do fado. Como sei, vivo um poema cantado de um fado que eu inventei. A falar, não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar, e as almas sabem escutar-me. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Esta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura, ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Esse fado é do Antônio José Corrêa de Brito. É maravilhoso, e a versão da Marisa é de outro nível de existência. Eu gosto muito de fados, assim, depois que eu descobri o fado, eu consegui compreender melhor a composição da minha própria melancolia, do meu próprio estar no mundo. Eita, que beleza! Você sabe que também faz parte da alma nos apresentar nós mesmos, né? Botar uma lanterna, iluminar assim uns escuros, e a gente acaba se reconhecendo, se conhecendo melhor e se sentindo mais humano, né? Se humanizando, se reconhecendo da mesma tribo. Isso é muito bom. Eu vou te pedir para oferecer, para eu transferir também esse fado para o meu querido amigo Jorge Viegas, português de boa cepa, que mora em Sydney há muitos anos, mas que está sempre de olho na gente aqui. Você sabe que eu vou voltar ao Jorge de Lima. Engraçado, né? Parece que eu sou um leitor, assim, do Jorge de Lima. Não é o caso exatamente, assim. Não. É que ele realmente me ocorreu. E você sabe que tem umas cenas, assim, não sei, você, creio que sim. Tem umas coisas que meio nos perseguem, né? Umas cenas que são, ao mesmo tempo que excitantes, geralmente surreais, as cenas. Elas são excitantes, são ameaçadoras, mas, assim, são cheias de potência, de energia, de vitalidade e tal. Por exemplo, o que eu falei agora do Alceu Valença, um boi no meio da multidão. Eu não conheço nada que traduza melhor alguma coisa deslocada de lugar, não é? Do que você se sentir um boi no meio da multidão. E uma dessas cenas que eu também tenho é um avião. Eu não sei de onde isso vem na minha cabeça, mas eu sempre fico imaginando que um avião grande, tem que ser um avião grande, ele vem do nada, você está andando assim na rua, talvez numa estrada de terra, e de repente vem aquele avião imenso aterrissando na sua direção. Ele está sendo obrigado a aterrissar. Ele vai à sua frente, lá próximo de onde você está. Tanto que a primeira cena do meu romance Flor de Algodão se trata mais ou menos disso. É um teco-teco que o cara precisa fazer um voo de emergência na praça central de uma cidade. Mas, enfim, e por conta disso, eu cheguei nesse outro Jorge de Lima, que achei demais essa cena que ele descreve aqui,
num texto que chama O Grande Desastre Aéreo de Ontem. Olha que coisa demais isso. Vejo sangue no ar. Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice. E o violinista, em que a morte acentuou a palidez, despenhar-se com sua cabeleira negra e seu Stradivarius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão. Corpos irreconhecíveis identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima no seu último salto de banhista, mais rápida porque vem sem vida. Vejo 3 meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada ao ramalhete de rosas que ela pensou ser o paraquedas, e a primadona com a longa cauda de lantejoulas riscando o céu como um cometa. E o sino, que ia para uma capela do oeste, vai dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo, tão tranquila e cega. Oh, amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem como uma estrela cadente, vem com as pernas do vento. Chove sangue sobre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Eita, que beleza, hein? Bom, você sabe que também faz parte da arte nos apresentar a nós mesmos, né? Botar uma luz, uma lanterna em determinadas áreas menos iluminadas, menos conhecidas, o que facilita o nosso reconhecimento interno, pessoal, a nossa condição humana. Muitas vezes, lendo alguma coisa, ouvindo alguma canção, é um alívio a gente sair um tanto dessa solidão de sermos uma pessoa única, não é? Mas olha só, e não tem jeito, né? Mesmo diante de toda essa carnificina, dessa beleza, né, dessa explosão poética, eu fico com a imagem do avião, não tenho como não lembrar, e aí não há como não lembrar da abertura do Flor de Algodão. E eu resolvi ler, tá bom? Eu vou ler o início. Eu sobrevoava Flor de Algodão, a pequena cidade entrincheirada pelas montanhas do Lírio d'Água, observando de cima a represa em construção, quando o teco-teco deu pane no motor. A hélice restou destrambelhada, feito uma biruta de aeroporto que perdesse o juízo, nos atirando ao léu do voo, a mim e ao avião, e seguimos sobrevoando o município, flanando sem governo para um lado e outro, a 2 passos de despencar. Peguei carona na lomba do vento, procurando me alinhar a ele. Agarrei o manche com as 2 mãos e esquadrinhei lá embaixo, à procura de alguma clareira entre casas e serras, tentando nos afastar dos telhados e do miolo da cidade. Mas só sobrou o largo da igreja onde descer. Embiquei. Todo mundo abriu passagem num piscar de olhos. Tiraram os jumentos da rua, esquiparam os cavalos no rumo das quintas, tangeram os cachorros, tocaram as crianças para dentro de casa, e quando o aviãozinho botou o pneu na terra seca, levantando o poeirão, os homens arrancaram o chapéu da cabeça, as mulheres acenaram com os panos de prato e a meninada voltou para a rua. Peito nu e braços para cima, assanhada ao vento. Até um galo, por nome Menelau, mudo desde a viuvez 2 anos antes, disparou a cantar alto e bem disposto. O sacristão e o prefeito, relógios silenciosos no bolso da calça, ao ouvir o canto de Menelau, puderam atualizar o horário da terra. Davam 4h18 no momento em que a tarde alaranjou lilás na miúda flor de algodão, a antessala do fim do mundo. Aí, toda a gente retornou para o meio da rua, se ajuntou ao rebotalho da poeira, danando-se a aplaudir com olhos, pernas e mãos, como tivesse desabado no oco da cidade o apocalipse. Quando fiz o Sarau A2 com a Nazepa, eu falei da possibilidade, né? A gente teve a ideia de fazer
uma gravação só com inícios de livros, aberturas de livros, né? E para mim, se eu fizesse aí um levantamento, provavelmente essa abertura de Flor de Algodão estaria nessa lista. É uma das aberturas de livro de romance que eu mais gosto, né? E não é porque você está aqui comigo, é porque eu gosto muito dessa imagem. Puxa, Cláudio, fico muito contente que você goste assim dessa abertura. É a tal cena que eu falei que me persegue, é excitante, assustadora. Teve uma resenha de Flor de Algodão, onde o resenhista fala: Flor de Algodão já começa de cima. Achei bonito isso. E é um barato a gente perceber a melodia, o ritmo, né, de cada leitor. O seu piloto na cena tem mais fleuma que o meu, sabe? Uma fleuma que é bem sua, inclusive. E aí eu estava vendo aqui, tem um livro de poesia. A gente está falando de poesia. Você sabe que eu leio mais prosa do que poesia. Essa é a verdade. Mas tem, por exemplo, Fernando Pessoa. Eu sou apaixonado pelo Fernando Pessoa, mas eu não digo que o Fernando Pessoa seja um poeta, ou pelo menos ele não é só apenas um poeta. O Fernando Pessoa tem textos em prosa que são geniais, são maravilhosos. Ele tem uma lírica que não se perde em si, não fica na lírica, é de uma profundidade, não é? De uma densidade, é um daqueles caras também que apresentam a gente mesmo, Proust, né? Os russos, assim, né? Tem essa capacidade. E tem um livro de uma maranhense que está lá em São Luís, a Lúcia Santos. O livro dela se chama No Frontal com Tarja, de poemas breves, certeiros, assim, absolutamente contemporâneos. Eu costumo achar que a Lúcia, assim, ela tem uma arma e ela só tem uma bala, entendeu? Ela não pode perder essa bala, ela tem que ir lá atirar e derrubar, e ela faz isso. Eu vou ler aqui um que chama Extrema Unção. Tem gente que espera para tirar retrato e sair bem na foto. Tem gente esperando uma retratação. Tem gente que espera na fila do leite, tem gente esperando atendimento médico, tem gente que espera uma revolução. Tem gente esperando ônibus, metrô, avião, tem gente que espera sair do coma, tem gente esperando extrema unção. Tem gente que espera sentada, tem gente esperando calada, gente que não se abala, tem bala que a gente perde, tem nerd que nunca erra, tem gente que engole sapo, gente que engole porra, tem cabrito que não berra. Tem gente que espera a morte inteira por uma vida rasteira. Fantástico, esse texto da Lúcia é fantástico, né? Quantos de nós não ficamos nessa? Você citou Pessoa e eu lembrei de um poema do Valério de Oliveira, que é uma das figuras no panteão do nosso querido Nelson de Oliveira, né? Essa figura mítica que é o escritor Nelson de Oliveira e o seu panteão pessoal de escritores, né? E ele tem um poema que dialoga muito com a obra do Pessoa, que é Eu e os Outros. Um sósia é um alter ego? Um alter ego é um heterônimo? Um heterônimo é uma persona? Uma persona é um duplo? Um duplo é uma máscara? Uma máscara é um clone? Um clone é um sósia? Qual a diferença? Sempre me perguntam. Querem uma boa resposta, mesmo sabendo que uma boa resposta raramente fala a verdade. Entre mim e eles, entre nós e os outros, desconfio que a diferença não está no rosto, na cor da íris ou no tom da voz. Está nas entranhas, no fundo mais profundo do furacão abissal antigamente chamado de alma. Está nas crenças, nos desejos, na diferença entre dilúvio e covardia, coragem e terremoto. Um sósia é um alter ego? Um alter ego é um heterônimo? Um heterônimo é uma persona? Uma persona é um duplo é uma máscara é um clone é um sósia? Qual a diferença? Sempre me perguntam. Mas tentar responder já é mentir. E mentir
não é sufocar todo o brilho do mistério? Maravilha, não é, Cláudio? E olhe esse Fernando Pessoa também, quem sabe, refletindo sobre esses tantos, esses múltiplos, esses muitos de nós mesmos aqui. Minha alma é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tangem e rangem cordas e harpas, timbales e tambores dentro de mim. Só me conheço como sinfonia. Gosto disso. E pensando então aqui, né, na coisa mesmo da escrita, no ato de escrever, quando dito pelos próprios autores, tem tanta coisa boa, não é? Você vê no Água Viva, a Clarice Lispector fala: então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando que não é palavra. Quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreve. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia. A não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva, então, é escrever distraidamente. Eu gosto demais dessa ideia, do escrever distraidamente, né? Porque isso me remete, por exemplo, à atenção flutuante do Freud. Eu gosto muito dessa ideia, e aí não estou falando de setting terapêutico, mas aqui na nossa conversa não quero ir para aí. Mas dessa visão mesmo espraiada, sabe? Essa visão horizontal para as coisas, me parece que é uma possibilidade que a gente tem de não olhar então apenas com os olhos, sabe? Você está aberto às percepções, a uma outra maneira de também ser atingido pelas coisas, né? Eu gosto daquela história dos titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Gosto dessa ideia. E existe o oposto, não é? A coisa mais focada. O Tchekhov tem aqui na peça dele, A Gaivota, que tem um texto excelente, olha o que um autor, o personagem autor, fala. Às vezes, há ideias que nos dominam, como quando uma pessoa fica o tempo todo, dia e noite, pensando na lua, por exemplo, e acontece que eu também tenho a minha lua. Dia e noite, uma ideia obsessiva me persegue. Tenho de escrever, tenho de escrever, tenho de escrever. Mal termino uma novela, nem sei porquê, preciso logo começar uma outra, e depois uma terceira, e depois dessa uma quarta. Escrevo sem interrupção, como quem viaja numa carruagem em que os cavalos são substituídos a cada parada, e não consigo viver de outro modo. Agora estou aqui com a senhorita. Estou emocionado e, enquanto isso, a todo instante lembro que uma novela inacabada espera por mim. Vejo uma nuvem parecida com um piano. Penso, em algum trecho de um conto, terei de citar que pairava no céu uma nuvem parecida com um piano. O ar cheira a heliotrópio. Anoto depressa no pensamento um perfume adocicado, uma flor de viúva. Usar na descrição de uma noite de verão. Agarro cada frase, as minhas e as da senhorita, cada palavra, e me apresso a trancar logo essas frases e essas palavras no meu depósito literário. Um dia podem ser úteis. Assim que termino um trabalho, corro ao teatro ou vou pescar. Quem sabe assim eu consigo descansar, me esquecer de mim mesmo. Nada disso. Dentro da minha cabeça, logo começa a girar uma pesada bola de ferro fundido. Um novo tema para um conto, e logo me arrasto até a mesa, e de novo tenho de escrever e escrever o mais depressa possível. E é sempre assim, sempre. Nunca dou sossego a mim mesmo e tenho a sensação de que estou devorando a minha própria vida. Tenho a sensação de que para fabricar o mel que entrego num vazio a pessoas que nem mesmo sei quem são. Eu retiro o pólen das minhas melhores flores, arranco da terra essas mesmas flores e pisoteio suas raízes. É incrível. Eu adoro metapoesia, metaficção. Sempre tive isso, inclusive no meu mestrado foi um tema. Eu gosto muito desse escrever sobre escrever, sob escrever, sobre escrever. Eu acho que porque eu comecei escrevendo crônicas, era o meu gênero favorito. E aí, de certa forma, muitas das melhores crônicas que eu lia era sobre escrita, né? Dizem que é o tema de quem não tem assunto. E
Então, pensando nisso, eu vou também nessa toada. Tem um do Mia Couto, um trecho do O Outro Pé da Sereia. Os outros passam a escrita limpo, eu passo a escrita a sujo. Como os rios que se lavam em encardidas águas. Os outros têm caligrafia, eu tenho sotaque, o sotaque da terra. E tenho também um trechinho aqui da Conceição Evaristo. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim um movimento da dança-canto que o meu corpo não executou. É a senha pela qual eu acesso o mundo. E pensando nesse tom da Conceição Evaristo, nessa poesia didática, nesse refletir sobre a escrita, tem um do João Guimarães Rosa, que eu gosto demais, que é a seguinte, esse trecho é maravilhoso. Tinha numa das paredes do Museu da Língua Portuguesa, quando era sobre o Grande Sertão Veredas. A linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade, não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Isso significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob a montanha de cinzas. Beleza, hein? Você sabe que eu também pensando. Eu já escrevi algumas coisas sobre o ato de escrever, assim, sobre esse chamado, esse estímulo. Uma delas, uma coisinha assim, para lavar a roupa que sujou, retirar a espinha que não desceu, bater a toalha com os farelos de pão, ou simplesmente bolinar as palavras. Para isso escrevo. As palavras água. Coleto cada molécula na palma da mão e fico ali, virando a palma para um lado e outro, como quem tenta alinhar um rio que desviou, construindo em papel a embarcação. Só derrama as palavras na folha quando se refez o curso ou explodiu-se o rio em 1000 afluentes, desembestando rumo ao mar mais invencível. Saímos em navegação, eu e água. Você sabe da minha paixão por chuva, né? Eu gosto muito de água, não é à toa que sou de um signo de água, né? Um escorpiano. Eu sou devotado a duas coisas, assim, tem duas entidades que me fazem muita companhia, chuva e o Proust. E chuva eu preciso me conter de vez em quando eu estou escrevendo para não fazer cair uma chuvinha. Você sabe que a Maria Adelaide Amaral, que escreveu o prefácio do Rio que Corre Estrelas, mandei os originais para ela e lá pelo meio ela me ligou e falou: Santana, o seu livro não passa no Nordeste, né? É um livro, é uma história molhada, fértil, verde e tal. Eu expliquei, não, realmente não se passa no Nordeste. A cidadezinha e tudo aquilo ali é no que hoje é o Tocantins, né? Na época da minha infância era o Goiás. E essa coisa de chuva, Cláudio, quero te mostrar. Tem dois paragrafinhos aqui do Proust, onde é mesmo o que eu vou salientar aqui é a capacidade mesmo literária do Proust, não é nem aquela outra coisa que talvez seja até a que eu gosto mais, que é a capacidade que ele tem de uma lupa assim em cima do bicho homem, do que a gente tem de mais guardado, de mais escondido. Às vezes eu estou lendo Proust e eu falo, vou parar com essa brincadeira, vou deixar você ficar me vendo desse jeito, não, o seu fulano, de tanto que ele é capaz de nos desvelar, vamos dizer. Mas o que eu vou ler, falando em chuva, é para você ver que beleza, o que é uma pessoa que sabe botar em palavras. Uma pequena batida na vidraça, como se qualquer coisa a tivesse atingido, seguida de uma ampla queda leve, como grãos de areia que deixassem tombar do alto de uma janela em cima, e depois a queda, estendendo-se, regulando-se, adotando um ritmo, tornando-se fluida, sonora, musical, inumerável, universal. A chuva. Não é genial isso? E tem uma outra onde ele fala aqui, quer ver?
Mas outras vezes começava a tombar a chuva com que nos ameaçava o capuchinho que o oculista tinha em sua vitrine. As gotas d'água, como aves de arribação que se põem a voar todas juntas, desciam do céu em apertadas filas. Não se separam, não vão ao léu em sua rápida travessia, mas cada qual em sua posição atrai para ela a que a segue, e o céu fica mais escurecido do que na partida das andorinhas. Nós nos refugiávamos no bosque. Quando parecia fim da sua viagem, algumas mais débeis, mais lentas, ainda chegavam. Mas saíamos de nosso abrigo porque as gotas se comprazem nas folhagens, e a terra já estava quase seca, quando mais de uma se demorava a brincar nas nervuras de uma folha, e suspensa à ponta, descansada, refulgindo ao sol, deixava-se de súbito despencar de toda a altura do ramo e nos tombava sobre o nariz. Veja só, né? Essa capacidade de colocar essa lupa sobre a existência humana, de descrever o que se vê, né? Como o humano se coloca, se desdobra, se desenrola. E também essa imagem da água me trouxe Becos da Memória da Conceição Evaristo. Olha só esse trecho. Em frente da casa em que ela morava com vó Rita, ficava uma torneira pública. A torneira de cima, pois no outro extremo da favela havia a torneira de baixo. Tinha ainda o torneirão e outras torneiras em pontos diversos. A torneira de cima, em relação à torneira de baixo, era melhor. Fornecia mais água e podíamos buscar ou lavar roupa quase o dia todo. Era possível se fazer ali o serviço mais rápido. Quando eu estava para a brincadeira, preferia a torneira de baixo. Era mais perto de casa, lá estavam sempre a criançada amiga, os pés de amora, o botequim da Sema, em que eu ganhava sempre restos de doce. Quando eu estava para o sofrer, para o mistério, buscava a torneira de cima. A torneira, a água, as lavadeiras, os barracões de zinco, papelões, madeiras e lixo. Roupas das patroas que quaravam ao sol, molambos nossos lavados com o sabão restante. Eu tinha nojo de lavar o sangue alheio, e nem entendia nem sabia que sangue era aquele. Pensei, por longo tempo, que as patroas, as mulheres ricas, mijassem sangue de vez em quando. Puxa, Cláudio, que maravilha! Nossa, você sabe, você me jogou lá para trás, me fez voltar na minha infância, lá na beira do rio Tocantins, as mulheres batendo roupa, ou na pedra, ou numas tábuas assim escuras que elas botavam, a gente indo tomar banho, esperando meu pai na porta de casa, porque ele vinha para a gente ir para lá. Não era um programinha assim de diversão, era um programa, ia tomar banho no rio no final do dia. Engolir piaba para aprender a nadar, para boiar, né? A gente precisava engolir a piabinha para não afundar, para boiar. Voltei para lá com a Conceição fantástica e a sua leitura ótima. Puxa, muito legal. E muito bem lembrado, Cláudio, eu estava falando dessa capacidade do Proust de nos traduzir, né, de iluminar esses aspectos mais sombrios ou menos visíveis, menos perceptíveis da gente. Você fala também dessa lupa também voltada para as coisas, né, para os fenômenos, para os acontecimentos físicos, porque também isso é passível de ser iluminado. E, olha, eu passaria aqui muito tempo, ficaria muito tempo com você, com quem estiver nos ouvindo, trocando essas experiências, essa emoção. Em vários momentos aqui eu me emocionei de fato, porque eu considero a arte assim determinante, fundamental. Eu acho que sem arte, de fato, a gente sofreria assim uma solidão espiritual que não há Deus capaz de suprir. Eu acho que... Aliás, eu não me lembro de quem é essa frase. A Maria Bethânia cita isso em algum programa que ela fez para a televisão muitos anos atrás. Procure entender o que dizem os artistas em suas obras-primas e encontrarás Deus nelas.
Então eu acho que é isso, essa coisa que nos tira momentaneamente tanto da solidão de sermos únicos, né, quanto da selvageria, que também tem a ver com a nossa condição animal, acho que é fantástico, é divino. Né? E também estava aqui pensando, a gente selecionou alguns textos, foi pegando aqui ao acaso e tudo isso, e tem aquelas frases, às vezes, assim, uma simples frase, uma simples reflexão, que também falam por uma enciclopédia, né? De vida, de experiência. Não sei se você conhece, tem um escritor libanês, eu não sei se você pronunciar direito o nome dele, mas é algo como Wajdi Mouawad. Ele escreveu uma peça de teatro chamada Incêndios, que virou um filme, e que é apenas sensacional. Eu vi primeiro o filme, eu assisti o filme em casa, então assim, eu lembro que quando terminou o filme eu rebobinei e falei, não, eu preciso ver isso do zero, porque não é possível. Tal impacto assim, que aquilo me causou. E depois assisti no teatro, a Marieta Severo teve a Marieta Severo fez essa peça aqui, em São Paulo, já tem alguns anos. E tem uma frase que é apenas genial, a infância é uma faca atravessada na garganta. É sensacional, né? Essa ideia. Eu gosto demais das coisas que nos tiram da casinha, assim, né? Do conforto, daquele pensamento, que nos levam para um outro lugar. Eu acho que é isso que nos aproxima de nós mesmos, da nossa essência, e não apenas da nossa condição, e da nossa tribo, e do que a gente é, e do que a gente não é também. E acho que a arte contribui muito para isso. Você vê o Bergman. O Bergman é uma lição assim, de humanidades, né? Tem o filme Sonata de Outono. Eu estou falando de umas coisas antigas e novas, porque o que é bom não tem idade, né? E tem um embate no Sonata de Outono entre mãe e filha, e a mãe é uma pianista, uma cantora lírica, acho que uma pianista importante, famosa e tal, é a Ingrid Bergman que faz, e ela vai passar uma noite com uma filha que é meio patinho feio da família, que está lá, mora no campo, é a Liv Ullmann que faz esse papel, e lá pelas tantas, elas têm um embate, assim, à noite resolvem rasgar, lavar a roupa suja, sabe assim, e a filha vira uma hora e fala, como se estivesse falando para si própria, sabe? Não é? Será a infelicidade da filha o prazer secreto da mãe? Isso dentro de um contexto, eu acho que leva a gente para tantos lugares. E eu acho que são essas viagens, essa permissividade de pensar que faz com que a gente realmente possa se desenvolver um pouco mais como pessoas e como criaturas. Né? Quando se escreve, a gente está brincando um pouco, momentaneamente, de criador, mas a gente é criatura, e isso é muito grande, é muito vasto, e quanto maior a noção que a gente tiver disso, eu acho que melhor, inclusive, a qualidade de vida que a gente vai desfrutar. Realmente a arte tem esse papel de deidade, né? Que nos atravessa, que nos induz, que nos controla e liberta, que transforma, molda e a qual moldamos também, né? Porque é uma relação dupla, sempre. Bem, o nosso tempo está acabando e por isso eu vou colocar aqui nessa nossa lista, nessa nossa troca, um poema de um grande poeta, o Marcelo Ariel, sobre o tempo. Aliás, é o título do poema. Ali está o tempo como coisa que não pode ser contida. Jamais ignoramos sua potência flutuante, que a tudo limita e essências paralisa. Nenhuma razão humana tem o poder de evocar a força capaz de o transfigurar em benevolente eternidade, fora de toda palavra. Em uma paixão secretamente se move o que é maior que o tempo. Oceano onde o rio do incomunicável deságua e o infinito através do instante contorna. Ali está o além-tempo, essência do maravilhoso silêncio,
florescendo no espaço de um amor inominável, refletido na luz do incomensurável. Está no livro Retornaremos das Cinzas para Sonhar com o Silêncio. É isso, meu caro, é isso. E eu encerro minha parte neste Sarau A2 com Marcelo Ariel. E o tempo e o que está além dele. Queridão, maravilha de texto, beleza de papo com você, sempre um prazer estarmos juntos, Cláudio. Você sabe que eu vou então terminar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trocar ideias, mas eu também tenho gostado cada vez mais do silêncio, você sabe? Eu acho que isso tem uma coisa a ver também com a idade. Acho, inclusive, que o mundo anda sonorizado demais, assim, e sonorizado de um jeito não muito bom, me parece de vez em quando, sabe? Ansiógeno, inclusive. Então eu vou terminar com um Fernando Pessoa. Olha, fui lá me valer dele, você terminou tão bem aí que eu vou puxar aqui um Pessoa da Algibeira. Veja só. Não digas nada. Supor o que dirá a tua boca velada é ouvi-lo já. É ouvi-lo melhor do que o dirias. O que és não vem à flor das frases e dos dias. És melhor do que tu? Não digas nada. Sê. Graça do corpo nu que invisível se vê. Beijo grande para você, um abraço grande para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Fica bem e me convida para a próxima vez que você inventar outra coisa legal assim, tá ok? Tchau.